Ok, teste. 1, 2, 3, tá gravando? Ok, meu nome é Julia Palmer, eu sou formada em psicologia e trabalho como psicóloga em um pequeno consultório aqui da cidade de Springfield, Brasil. Normalmente, nas sessões com os meus pacientes, eu costumava escrever num caderno algumas das coisas que me falavam, mas eu não conseguia acompanhá-lo tão bem, tendo que anotar as palavras-chave ao invés das frases completas e me confundindo um pouco. Por isso, eu recentemente adotei a prática de gravar minhas consultas com os pacientes, com esse gravador. Até que está funcionando bem. Muita coisa está acontecendo desde que eu fiz isso. Eu já tive consultas com uma menina ansiosa, um homem viciado em trocadilhos, um detetive policial e um youtuber. E diversas pessoas. Percebi que estou entrelaçada no meio da história de alguns pacientes. Desaparecimentos, a fuga de um antigo paciente da prisão, investigações. Muita coisa aconteceu e isso é só o começo. Olá, meu nome é Lucas Fouier, eu sou gravador terapeuta e bem-vindos à Comic Con Experience! Olá, meu nome é Lucas Fouier e bem-vindos a um episódio especial do Terapeuta. Como vocês podem ou não saber, no dia 7 de dezembro de 2017, eu e Júlia Brasolin fomos à Comic Con Experience para apresentar o nosso podcast, sim, o Terapeuta ao vivo, no palco do Espaço Creators. Nós fomos o segundo podcast de todos os tempos a se apresentar na Comic Con, logo depois da galera do Hall se apresentar lá, que também foi uma apresentação muito boa e que eles também gravaram e já está no ar lá no galera do Hall, ouve lá. Mas às 3h40 nós subimos do palco e começamos o nosso programa ao vivo. E uma galera parou lá para assistir a gente, então obrigado a todo mundo que assistiu a gente lá. E se você não teve oportunidade de estar na Comic Con na quinta-feira, nós gravamos o programa. E esse comecinho que você ouviu agora foi o começo do nosso programa lá, um roteirozinho especial que a gente fez de última hora pro Terapeuta ao vivo. Então agora, voltamos para o episódio ao vivo da Comic Con. Gente, a gente é um podcast de storytelling, audiodrama. Conta a história de uma paciente que começa a gravar suas consultas. Não, a doutora começa a gravar, pera. E a doutora, ela grava as consultas com diversos pacientes, de todos os tipos. Tem pacientes com transtornos, tem paciente que gosta de fazer trocadilhos, tem paciente... Tem todo tipo. De toda loucura possível. E hoje a gente vai explicar um pouco mais sobre a importância do audiodrama, a importância do podcast. Também falar um pouco sobre o podcast em si, falar um pouquinho mais. Que, bem, com certeza não é o seu podcast normal, o seu podcast de sempre, porque é um podcast, um audiodrama, um storytelling, um podcast que realmente conta uma história, além de... Porque eu gosto muito do formato que sempre tem de falar, aquele papo de bar ou falar notícia, mas aqui a gente realmente tenta contar uma história, tem roteiro, tem os personagens, que é uma coisa que está crescendo ainda no Brasil, ainda no podcast. Tem uns podcasts brasileiros bem legais de audiodrama também, além do Terapeuta, que é... Tem um Epicast do Eduardo Parente, o Contador de Histórias, muito legal, Danilo Tranquilo, um ótimo podcast. É só pra falar, na verdade, a gente vai falar um pouco mais sobre o podcast. Isso. Que o storytelling... ele tá mais presente ainda, você vê em alguns podcasts americanos, como Welcome to Night Vale, que foi minha inspiração maior para criar esse podcast. Vamos começar explicando um pouco mais, né? O podcast, geralmente, que a gente tá acostumado é o quê? A maior parte, né? O Nerdcast, né? Pô, o Não Ovo, todo mundo. Ali, geralmente, é aquele bate-papo descontraído e tudo mais. Só que, assim, primeiro, o nosso grande problema o podcast já não é um tipo de mídia que pega todo mundo. Ele é crescente. Ainda mais no storytelling, que você tem que ter lá a paciência de acompanhar episódio por episódio, que é praticamente uma série. Sim. Em áudio, com efeitos, vários personagens. Sim. E vamos começar falando de alguns personagens? Vamos falar do personagem? Vamos falar do personagem.
Vamos falar do... Vamos falar do personagem. Vou falar aqui. Ou seja, vamos qual? começar a falar da Julia Palmer. Fala da sua personagem. Primeiro Sim, que ela é. falou que parece que ela é doutora de verdade, porque ela falou doutora Julia Palmer, mas não, ela não é doutora de verdade, né? Sim, eu não sou doutora, eu não tenho nenhuma formação. Imagina, Quem não. for fazer terapia com você tá ferrado. Eu nunca vou ser terapeuta. Tem gente que acha que eu sou terapeuta porque escuta o podcast e vem me perguntar se eu sou formada em psicanálise, psicologia. Eu falo, não, vem atrás de mim para conselho. Eu não tenho conselho para dar. É o Lucas que escreve tudo. Bom, a Julia Palmer, o Lucas escreveu. O pouco que a gente sabe sobre a terapeuta em si, né? É que ela é uma pessoa, assim, sozinha, até onde a gente sabe. Ela teve essa ideia de gravar as consultas de cada paciente. E o legal do nosso podcast é que enquanto você está ouvindo, você vai descobrindo, não é sempre os mesmos personagens, são vários personagens. Então você vai ligando um com o outro e no próximo episódio tem que ter a continuação dele. Eu percebi que muito podcast de storytelling, de audiodrama, costuma ter histórias separadas, que é também muito legal. Ó, tipo Black Mirror como série de TV. Exato, você tem isso de... Você tem isso de uma história sobre um cara que vai pescar, uma história sobre o cara que escalou um prédio. São histórias separadas. Mas eu queria fazer num estilo diferente. Eu gosto de fazer coisa mais nova, assim. E a verdade é que assim, porque como eu gosto de cinema e eu gosto muito desse tipo de coisa, eu queria fazer roteiro pra cinema, pra essas coisas, mas é um pouco complicado, porque você tem que ter todo o equipamento de filmar, tem que ter ator, tem que ter um monte de coisa que complica pra caramba. Então, a ideia de fazer um podcast, contar uma histórias que eu quero contar, falar sobre alienígena, falar sobre conspiração, falar sobre qualquer coisa pelo podcast, porque ficou muito mais fácil e eu conseguia passar essa informação, passar essa história e fazer tudo isso dentro do podcast. O importante do storytelling é que a gente pode convidar qualquer pessoa, né? Então, por exemplo, a gente escreve vários personagens, já participou o Marcos Castro, o Matheus Castro, todos os Castro. Todos os Castros. Castro Alves, não, esse não apareceu ainda, não apareceu ainda. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre os outros personagens, né? O Gabi e o Luke, que você interpreta, mas o Gabi é o personagem que ele é um maluco das conspirações. Então ele fala que o computador dele queima, que tem sociedades secretas que estão indo atrás dele, ele tem mania de perseguição e ele vai atrás da terapeuta para pedir ajuda. Gabi, que é feito por um amigo nosso, que é o Gabriel. Gabriel Almeida. E aí vem também de uma outra coisa que eu ia aproveitar e falar, do negócio do nome. Porque o nome da sua personagem é? Júlia. E qual é o seu nome? Tem um teatro em Nova York grande, eu não lembro o nome agora, mas é um tipo de teatro, um tipo de improviso, que eles dão os nomes pro personagem, sempre o mesmo nome do cara que faz. Então isso deixa uma aproximação emocional, psicologicamente muito da hora entre o cara que faz, o ator de voz, e o personagem em si. Então tem uma aproximação. Exato. E isso é o que a gente tenta fazer aqui bastante. Né? É legal porque a gente dá liberdade criativa para as pessoas que estão gravando. Então, por exemplo, o Marcos Castro teve liberdade criativa para interpretar do jeito que ele quisesse. Assim como eu, que é a liberdade criativa para fazer a doutora Palmer do jeito que eu achei conveniente, no caso, né? Vamos falar da cidade que passa? Ah, sim. Bem, a cidade do podcast, ela se passa mais principalmente na cidade de Springfield, que, tipo, quem sabe que, tipo, obviamente, Springfield, Simpsons, mas é mais pelo fato de que é uma cidade qualquer e que dentro a ideia é que você não tem também, assim como, da mesma forma como Springfield funciona nos Simpsons, de que Springfield não é um lugar específico que existe, não é Los Angeles, não é Califórnia, é um lugar que existe pode ser em qualquer lugar, porque existem milhares de Springfields. O legal da história que passa o terapeuta é que em Springfield, por exemplo, tem, roda em tudo quanto é locação, você pode criar vários cenários e tudo mais. Queria falar também um pouco sobre a criação do terapeuta, como foi, porque... como foi? Não, é que basicamente assim, o podcast, falar um pouco do podcast, aproveitar então, já que a gente tá aqui, para de falar só sobre o terapeuta, já que estão nós dois aqui, tá todo mundo aqui, e aqui é para promover o podcast, falar o que puder sobre o podcast, que é uma mídia que tá crescendo muito, e isso é muito legal, porque você vê que ano passado teve o Encontro Nacional do Podcast,
Não sei se alguém aqui foi, mas aqui na Comic Con Experience foi sábado, lá pra noite, lá pra tarde. E foi uma coisa maravilhosa, porque deu pra ver muito que essa mídia em crescimento ainda do podcast ainda, sabe, tem então um público que ama tanto, né? E você acaba tendo... esse ano agora a gente tem esse espaço para os podcasters aqui no Creators poderem falar sobre isso. E é um passo ainda, tem muita coisa para fazer, claro, ainda. Mas uma mídia que está crescendo bastante, principalmente agora ainda no Brasil. Alô, Você vê que fora, apesar de a gente estar crescendo, ainda tem muito... Apesar de estar crescendo, já tem muito mais evoluído do que no Brasil em si, porque você tem, por exemplo, foi anunciado essa semana, acho, um podcast que vão fazer com Wolverine, com o Richard Armitage. E você o podcast brasileiro é uma mídia que ainda, às vezes, para algumas pessoas é vista como, mas não sei. Na verdade, eu acho que existe além da certa resistência, tem muita gente que não sabe o que é podcast, entendeu? Você chega na pessoa... você já ouviu o podcast? A pessoa não sabe, não faz ideia do que é um podcast. E quais são os planos do terapeuta daqui por diante? Porque a gente está no nosso primeiro ano, só tem seis episódios, né? São 6 ou são 6? 7? São 7. São 6. Mas, são 6, mais 2 episódios extras, que a gente fez um episódio pro dia do podcast nacional. É que a verdade é que, assim, até que você vê que, tipo, eu sei que tem pouca gente que... Só presta atenção, tipo, tem 3 pessoas realmente assistindo aqui e o resto, tipo, gente que tá por volta e assiste e vê. Aí que a gente ainda não é nada, vamos falar. É verdade, não falar, porque a gente é um podcast, a gente tá na área do Creators. A gente não é nada, porque a gente simplesmente tem poucos downloads ainda. Tem, tipo, a gente atingiu 3K recentemente, 3 mil, a gente tá bem feliz ainda com isso. Mas a gente tá muito feliz, porque, assim, tentar crescer com isso, tentar mostrar, porque não é nem só sobre quando a gente está ouvindo, é sobre como a gente pode influenciar as pessoas, como a gente pode passar ideias por meio de histórias. Eu acho que esse é o ponto principal do porquê que o audiodrama é tão importante dentro do podcast, que é uma coisa que não é vista tanto pelas pessoas. O audiodrama, ele é muito importante porque ele é simplesmente mais um modo de contar história. E acho que todo modo de contar história é super importante. A Comic Con Experience foi realmente uma experiência, né? Como diz o nome, porque não só a gente apresentou esse podcast, foi a primeira vez que nós tivemos uma apresentação ao vivo dessa forma, também nós conhecemos muitas pessoas e de toda a podosfera. Como finalmente conhecemos ao vivo, pessoalmente, o pessoal da galera do HAL, todo mundo, muita gente boa. O pessoal do Seacast, Diogo Bob, Jujuba, um monte de gente que tava lá e ajudou a gente pra caramba, gente demais, assim, tanta gente que a gente conheceu lá que nem dá pra falar o nome de todo mundo mesmo, porque seria quase a podosfera inteira, mas é muita gente que tenho também só a agradecer e muita gente legal de todos os tipos dentro do evento. Finalmente conheci pessoalmente a galera do Escast, por exemplo. Inclusive aqui uma gravaçãozinha rápida que eu tentei gravar no evento lá com eles. Estamos aqui agora, olha só, sei que tem meio barulho aqui de fundo, mas estamos aqui com o pessoal do Xcast. Olá, Luke, olá pessoal do Terapeuta, tudo bom com vocês? Só sem essa precisar de edição, de poder pedir o áudio pra você, aqui ó, pessoalmente, cara a cara e falando tudo muito rápido pra parecer que é combinado, mas tá tudo saindo nada aqui, então tá bom. Que eu nem tinha pensado de fazer essa entrevista antes. Olha só aqui, Dante Lucas, como é que está? Oi, eu tô bem. Ai, não sei falar rápido, socorro. Improviso aqui, Júlia Brasolin tá sempre por aqui. Oi, Júlia. Oi, pessoas. Comic Con Experience 2017. Outra coisa muito legal é que a gente entrou na área dos creators para poder apresentar lá e foi muito interessante ver todos esses criadores de conteúdo, vários dos quais eu sou bem fã, né? Conheci, por exemplo, a galera da banda do Super Combo. Assim que eu acabei de apresentar o podcast, eu saí e tava tremendo, assim, o pessoal me deu uma água, me ajudou, assim, eu tava nervoso. E na hora que eu saí do podcast, eu virei e já vi a Emily Barreto do Far From Alaska. Eu falei, caramba. E um monte de gente legal, assim. O Ed Gama, que vocês podem conhecer do Castle Brothers, ou do etc. Eu encontrei ele umas 10 mil vezes no evento.
E realmente muita coisa muito interessante. Então agora voltemos à gravação da nossa apresentação ao vivo da Comic Con. E agora ainda vemos a parte onde eu basicamente ferro um pouco com a Júlia, fazendo uma apresentação de uma ideia minha que não estava bem programada, um improviso. Cast. Pra ter uma ideia um pouco melhor, ela também não sabe disso, mas eu tinha uma ideia agora aqui. Eu tenho um roteiro, a gente não sabe de cor exatamente, mas sabe mais ou menos. Então, se quiser olhar aqui, tô pensando em a gente fazer rapidinho do primeiro episódio, refazer do primeiro episódio a conversa da terapeuta Júlia com o paciente Luke. E eu que faço. Você é o maluco da... Na verdade, o Luke, na verdade, não tem nem nada a ver comigo, com personalidade, o personagem. Mas eu tinha um personagem que é basicamente o Luke. Ele é um cara que ele é louco por negócio alienígena. Ele fala que ele viu essas naves. Ele tem as aspirações dele, né? De que existem naves alienígenas, que ele foi abduzido e tudo mais. E tudo isso, e basicamente a ideia, eu precisava de um personagem assim, só que eu não tinha quem fazer a voz, porque tipo, eu tava no começo do podcast ainda, não conhecia ninguém e tudo mais. E aí eu tive que fazer a voz eu mesmo, que eu gosto desse negócio de voz. Podemos tentar? Você quer tentar fazer isso ao vivo? Eu quero tentar ao vivo, hein? Já não basta a vergonha que a gente já tá passando. Pera aí, vamos lá. Parece que quando eu falo o nome, todo mundo chama mais gente. Ao vivo na Comic Con Experience. Nós chamamos mais gente. Todo mundo anima, vê se chama alguém ali. Ó, Simon Pegg tá vindo ali, ó. Will Smith, olha. Tá. Ali, ó. Você quer... volta aqui. Podemos. Eu leio o piloto, não é mais fácil? Não? É o Luke, né? É o Luke. Beleza, vai. Então, Luke. Improvisa, hein? Encerrar improvisa. Vamos fazer um improviso aí. Então, Luke, como você pode repetir essa frase, por favor? Claro. Eu fui abduzido. Ok. Quando foi isso? Eu tava saindo Você sabe onde eu trabalho, né? Mais ou menos? Acho que sei, sim. Mas eu gostaria que você falasse pra gravação. Ok. Eu trabalho numa loja de CDs aqui na cidade de Springfield, Brasil. E eu tava saindo de lá, né, com a minha bike, indo pra casa depois de um longo dia de trabalho. E eu tava simplesmente indo quando eu vi uma luz bem estranha, sabe? Um negócio bem grande lá fora, sabe? Legal, mas então, como aconteceu a abdução? Ok, eu não contei a história toda. Bem, basicamente eu comecei a pedalar cada vez mais rápido para chegar no lugar, curioso com o que ia ter lá. E chegando, eu vi a luz melhor, forte, radiante. Eu nunca tinha visto algo assim. Era uma luz que puxava a minha atenção. Eu não conseguia parar de olhar para ela. Certo. E você acha que pode ter sido algo do seu subconsciente? Não. Sabe, porque não acabou ainda. Eu fui pra luz. E mais que isso, ela começou a me puxar. E assim que eu cheguei nela, eu comecei a voar. Sim, eu comecei a flutuar, comecei a ser levantado do chão. Sim. Eu sentia a gravidade empurrando minha mochila mais para baixo. E foi então que eu cheguei na nave. Sim. Ok, desculpe-me. Continue. A luz? Que luz? Então, não. Quando eu cheguei na nave, era uma coisa como se fosse de um filme de ficção científica, sabe? Certo. Era uma coisa louca. Tudo branco, tudo de uma forma tão simples, não dava para acreditar. Eu mesmo cheguei a me duvidar, doutora. Não sabia se o que estava acontecendo era verdade ou não. E tinha alguém lá? Eu não sei dizer direito. Eu senti uma presença na sala, uma presença diferente. Será que não foi tudo um sonho? Não. Não pode ter sido, doutora. Mas tudo bem, do que importa eu falar? Você não acredita em mim. Não, nada. Eu não falei nada. Eu virei para ver quem estava atrás de mim. Mas na hora que eu virei, eu caí. Caí no sono e quando eu levantei, eu estava em casa de volta. Como se nada tivesse acontecido. E eu sei o que você está achando. Eu sei o que todos vocês estão achando. Eu simplesmente tive um sonho. Mas não. Porque quando eu saí de casa, minha bike estava totalmente detonada, quebrada, estilhaçada, sem nenhum motivo. E minha mochila?
Minha mochila sumiu. Ok, eu imagino. Bem, muito interessante essa sua história, Luke. Eu vou ficar pensando nisso tudo, ok? Enquanto isso, tente ficar longe de abduções, tá bom? Bem, foi mais ou menos assim uma parte mais ou menos o que tá no roteiro, mais ou menos improvisado. Você improvisou primeiro episódio. praticamente Eu improvisei metade do tudo. roteiro. Eu improvisei o roteiro, teoricamente. São Sim. 3h53. Bom, e agora a continuação da história. E como é que vai ser, no caso, os próximos episódios? Você tem ideias, assim, para expandir o terapeuta para outras mídias? Ou vai ser só o terapeuta no podcast? Não, terapeuta no podcast, mais ou menos. Mas, é que assim... como eu falei, que não é um terapeuta, o terapeuta ainda é uma coisa pequena, né? Uma coisa muito pessoal ainda, nosso. Mas acho legal, porque assim, aqui a gente tá falando, como a gente já falou, sexta-feira e sábado, todo mundo tá aqui, quero que vocês já saibam, sexta-feira e sábado vai ter um encontro nacional do podcast. Aqui na Comic Con Experience, todo mundo presente lá. Vai estar bom gente lá. Sexta-feira acho que Ed Gama vai apresentar, não era mais ou menos algo assim? Algo do vai tipo. ser muito da hora, quero todo mundo lá. E você vê que o podcast no Brasil tem uma coisa que é muito mais do que só, não, é uma mídia. Você tem a série de TV no brasileiro, não, porque a Globo faz a série dela, porque o SBT faz a série deles. O podcast, você tem a podosfera. O podcast é sempre uma coisa muito pessoal do podcaster para o público. Portanto, quando tem o podcast, a podosfera ajuda muito. Você tem uma comunidade que todo mundo faz amizade. Um ajuda o outro, né? A se Exatamente. levantar e conseguir um novo público. E é muito legal, porque a gente fez muita amizade com muita gente, assim, galera do Hall acabou de sair daqui também, muita gente boa, que também são demais, os caras são muita gente boa, então, muita coisa, tem muito, tipo, você vê que tem esse crossover, esses crossover de podcast, né, quando o pessoal se junta, os collabs, assim, e é uma comunidade muito grande, todo mundo, de todos os podcasters se ajudam e tentam levar a mídia podcaster, porque você vê, olha onde a gente tá aqui, porque pega 2014, mais ou menos, da Comic Con, 2015, 2014, acho que não tinha nada de podcast, do que eu me lembro. 2015, eu também não lembro de ter muita coisa. 2016 teve o Encontro Nacional do Podcast, que foi maravilhoso, que inclusive foi o que me fez querer começar o podcast. Eu conversei com o Afonso Solano do MRG, que é maravilhoso também, um cara muito gente boa. E ele falou, cara, vai e cria. E eu... E é isso. E aí... tá aí, funcionando. Mas então agora onde a gente tá aqui? Os podcasters se apresentando ao vivo todos os dias agora. Então, apesar de estar meio cedo, acho que a gente já vai encerrar aqui, porque o nosso podcast mais ou menos normalmente é assim. A gente mesmo já... os episódios costumam ter, tipo, 1 hora, 2 horas de podcast. Nosso episódio tem, tipo, 12 minutos. Então é meio... vai ter que enrolar aqui, se for ter que ficar a cada momento mais. Então a gente vou encerrar já agora, meio cedo. Mas, basicamente, vive o podcast, vive a Comic Con Experience. E todos os dias aqui no Espaço Creator vai ter podcast de todos os tipos e para todos os gostos. E eu quero ver todo mundo da Comic Con Experience aqui. Quero ver todo mundo da Comic Con Experience aqui, assistindo, curtindo, batendo palma. Que venha muita gente aqui, que venha todo mundo assistir, porque o podcast é uma mídia maravilhosa. E eu quero todo mundo aqui essa semana toda para assistir isso tudo. Fala as mídias. Posso falar? Ele quer que eu fale alguma coisa. Para todo mundo que tiver aí, então, o nome Podcast Terapeuta, lembra aí, Podcast Terapeuta, procura no seu agregador de podcast. Mas Podcast Terapeuta não, porque eu errei o nome do meu próprio podcast, que olha como eu sou. É só terapeuta. Podcast, do Google pode precisar, Podcast Terapeuta, no seu agregador favorito de podcast, seja qual for, o Eric, qual for, pesquisa lá, terapeuta, é um que tem uma cadeira verde. É só isso, é uma cadeira verde. É simples. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Viva o podcast! Então, essa foi a nossa gravação da Comic Con Experience 2017. Nossa apresentação ao vivo lá, que foi uma experiência... Cara, uma das experiências mais surreais, assim, da minha vida.
estar naquele palco, falando com as pessoas, apresentando sobre um projeto que, né, eu cuidei com tanto carinho e que venha mais agora um 2018, né, cheio de oportunidades. Inclusive tem uma grande novidade que nós não podemos anunciar ainda, mas que uma coisa que eu vi mais no futuro, uma parceria que vai ficar bem legal, vocês vão gostar bastante. Mas além da apresentação na Comic Con, eu e a Júlia, nós ficamos lá todos os 4 dias. Inclusive fomos nos 2 encontros do podcast que tiveram por lá. Conhecemos uma galera muito legal. Então foi um evento que a gente pôde também apresentar o terapeuta para muita gente, assim, conversar com vários artistas e até ter dicas e várias coisas do tipo. Então foi realmente uns dias, né, sensacionais, e foi um evento sensacional. E como diz no lema do evento, foi épico mesmo, de verdade. Como vocês viram, nossa apresentação foi meio improvisada em algumas partes. A gente tinha uma pauta até feita, mas no momento de lá eu olhei, vi como estava a situação e falei, não, cara, eu resolvi abandonar a pauta e simplesmente improvisar ali e fazer aquilo com a Júlia, que ficou bem interessante, ficou bem divertido na hora. Então deu tudo certo e eu fiquei até nervoso, mas foi realmente muito legal. E então, feliz ano novo para todos vocês, ouvintes do terapeuta, sejam do presente, do passado ou do futuro vocês. Muito obrigado por ouvirem esse episódio. Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que nos ajudou na Comic Con. E é claro, como posso me esquecer de agradecer muito a Protons, que foi quem levou todos esses podcasts lindos pro palco na Comic Con, que foi uma coisa maravilhosa. Então, muito obrigado a Protons e toda a galera de lá. O Diogo, a Jujuba, o Edson e todo mundo que viu a gente, ajudou a gente lá. E todos vocês aí em casa que ouvem nossos episódios, seja em casa, no trabalho, muito obrigado a todos vocês e até a próxima.